Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esta aula. Nesta aula, aula de aula 2, vamos falar um pouco sobre como a mídia influencia na tomada de decisões e, consequentemente, nas ações políticas, ou seja, como os partidos políticos, eles se apropriam dos assuntos já desenvolvidos e implementados pela grande mídia, eles se apropriam disso para se perpetuar no poder, para ganhar as suas eleições, tá? Então, a gente vai trabalhar aí, nesta aula, vamos entender os papéis do estagiário na produção de conteúdo jornalístico, vamos entender também o papel dos jornalistas já em deficitário e a partir desse papel do jornalista, do jornalismo já deficitário, a gente vai ter uma migração e um retorno das Clarks. Vamos entender o conceito de Clark, o que será este nome Clark, vamos entender o porquê de alguns eventos sucedâneos ocorrerem no decorrer da produção do jornalismo, bem como da produção do conteúdo midiático de modo geral. A gente entende quem está por trás disso, tá? Quem é essa peça chamada Clark que vai dar início a toda uma reação em cadeia. Desde já, nós abriremos aqui a nossa tela, mostraremos para vocês com imagem, para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Vamos compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação, tá? E aí, vamos estar desenvolvendo, no decorrer de nossas aulas, o posicionamento que nós iremos trabalhar, tá ok? Bom, já estamos aqui em nossa tela, tá? Já estamos aqui na nossa tela, então vamos lá. Bom, é, manipulação da mídia, é o nosso curso mais uma vez, nossa aula, sejam todos bem-vindos. E aí vamos trabalhar e entender o que é a mídia. Já falamos na aula passada o que a mídia manipula, o conceito de mídia, falamos também que o conceito de mídia é mediar, é organizar no sentido bem, bem baixo mesmo, vamos se organizar a sociedade, entendendo-se por alguns como organização, tá? Nesta aula não vamos falar mais no conceito, não vamos falar mais no conceito de opinião pública. Isso você já tem esse conhecimento, haja vista, que nós trabalhamos na aula passada, tá? Vamos explicar um pouco, no final da aula, o que vamos dar para vocês. Trabalhamos o conceito de mídia, que foi tema da primeira e segunda aula, nós incorporamos essas duas aulas juntas, tá? A cada uma aula nós falaremos sobre dois temas. Então, nós teremos esse e-book com toda a informação do que foi trabalhado na primeira aula e na segunda aula e nas outras aulas também nós encerraremos. Então, o e-book está composto de todas as informações aqui, o que é a opinião pública e como o jornalismo influencia a tomada das ações políticas, que é a nossa aula de hoje. Depois trabalharemos sobre a construção da opinião pública, posteriormente, o papel do jornalismo na difusão das ideias. Esse aqui, essa aula 4, o papel do jornalismo na difusão das ideias já está incorporado aqui, tá bom? Na aula 2. Posteriormente, vamos trabalhar o que? A aula 5 e a aula 3, a construção da opinião pública e a consequência, a perda da liberdade. Vamos entender como a liberdade pode ser cerceada e nós aceitamos, e como nós aceitamos tudo isso, tá bom? Estamos aqui já na nossa aula 2, tá? Como o jornalismo influencia a tomada de ações políticas. Bom, é preciso entender esse quadrinho aqui, tá? Que nós vamos trabalhar. Esse quadro aqui é que vai dar o nosso norteamento para cada aula. Por exemplo, a notícia como espetáculo sensacionalista e a Câmara do Ego. Lembra que na aula passada eu tipifiquei para vocês, eu conceituei para vocês o que seria, opinião pública e falei o que seria sensacionalismo. Sensacionalismo é quando uma notícia é disseminada para impergir medo na sociedade. E essa, por sua vez, já imbuída pelo medo,
aceita todos os ditames da política, todos os ditames do Estado, tá? Logo, a sociedade mantém-se sob controle. É impossível manter controle de uma sociedade se não for pelo medo. Isto foi estudado desde os romanos até os dias de hoje. Por isso que, no período da Covid-19, muitos jornalistas começaram a difundir as mesmas notícias, com os mesmos conteúdos. Não se falaram em cura, não se falaram em contenção da pandemia, mas falaram sim em mortes, falaram sim em disseminação da insegurança para que nós, a sociedade, como modo geral, ficasse com medo e aceitasse os demandas do Estado. Demandas esse que pôs em risco o nosso direito de ir e vir. Direito esse fundamental que está composto no dispositivo da nossa Constituição, em seu artigo 5º, da página 15, que versa que todos têm direito de ir e vir, sair e entrar em qualquer estado dentro do seu próprio país, em tempos de paz, sendo a este vedado o anonimato, isto é, sendo a este vedado a falta de identificação. Logo, portanto, esse indivíduo praticamente identificado, ele pode ir e vir. E esse direito foi saciado porque, salvo em força maior. Que força maior foi essa? A pandemia. Então, portanto, o medo nos levou a aceitar os demandas do Estado e cerceamento do nosso direito. Tá? Então, isso é o sensacionalismo. O sensacionalismo trabalha com medo. Por exemplo, notícias de violência, notícias de roubo constantemente no horário de meio-dia, na madrugada, logo pela manhã. Pela manhã, é bom que a gente entenda que a gente precisa de algo mais leve, de uma notícia mais leve, notícias que leve que eleve a nossa autoestima, que dê-nos um prazer na vida. Se nós somos recebidos como um dia com notícias de violência, logo o nosso cérebro terá uma resposta para isso, tá? E a resposta para isso não são das boas possíveis. Então, isso chama-se Câmara do Ego. Vamos entender o que significa a Câmara do Ego. A notícia como espetáculo sensacionalista e a Câmara do Ego, ela se subdivide em dois pontos. A Câmara do Ego e a tendência planejada. Vamos entender o que seria a tendência planejada e o que seria a Câmara do Ego. Começamos então pela Câmara do Ego. A Câmara do Ego, dentro desse Câmara do Ego, existem 3 pontos a ser trabalhado. O primeiro ponto, todos disseminam a mesma notícia fraudulenta, tá? O que significa todos disseminar as notícias fraudulentas? Bom, devido a uma queda e uma desconfiança da mídia, a partir de 1984 ou 65, quando a TV Globo ela se incorpora aos militares que estava mandando no país naquela época, a mídia ela começa a disseminar notícias em favor do regime militar que estava sob o comando do Brasil. A partir desse interim, nos momentos que sucederam, políticos, algumas instituições públicas, algumas ONGs, todos eles começaram a ter desconfiança do que deveria ser notícia, até porque as notícias eram manipuladas e a partir dessa época sempre foram manipuladas, mas aqui no Brasil começa a entrar a manipulação com mais intensidade, com a censura implementada pelo AI-5, ou seja, o ato institucional número 5, implementada pelo militar que estava no governo do Brasil, conhecido como Érico Gaspar Dutra. E Érico Gaspar Dutra, ele impediu que todas as pessoas que cantassem músicas contra o golpe militar, que fizessem peças teatrais que fossem contra o golpe militar, fossem presas. A partir de então, todas as outras mídias perderam a sua concessão, restando apenas a TV Globo como império, até porque eles foram a favor da mídia. E a TV Globo ela vai surgir, vai servir como o molde, o modelo para que todas as outras emissoras se repitam. Ou seja, quando um governo está prestes a ruir, esta emissora, para manter a sua concessão,
haja vista que o artigo 5º, já 55 da Constituição, já dá, tá, esse aporte de que as concessões de emissora tem que ser concedida pelo governo. Então, eles, para não perder sua concessão, começaram a publicar seus noticiários, seus noticiários que coadunasse com o pensamento do governo. Se esses noticiários foram contrários ao governo, eles sofrerão perseguição. Nesse sentido, todos irão corriqueiramente difundir as mesmas notícias com as quais os governos se aportam. Tá? E é aí que surge a disseminação das mesmas ideias. Por exemplo, se nós colocarmos em um telejornalismo, no mesmo horário, veremos que, de modo geral, o outro jornalismo também estará disseminando a mesma notícia, porque nós falamos na aula passada, tá? Porque ele segue uma pauta, é uma pauta quase que universal, vamos entender assim, tá? Então, é uma pauta que tem que ser seguida à risca por todo jornalista. Fora disso, esse jornalismo será dado a fechar ou a falir, a não ser que pessoas assinem, tá? Pessoas comprometidas com a verdade, que querem estar no âmbito da verdade, pessoas irão assinar esse canal, que geralmente é um canal pequeno, não é de TV aberta, é canal fechado, e já em sua maioria na internet. Tá? Então, esse jornalismo, eles dissemina notícias fraudulentas, mentirosas, notícias que não interessam à sociedade. As notícias que interessam à sociedade, elas são postas em oculta, tá? Bom, e é aí que surgem os estagiários. Os estagiários vai surgir aí como, como suporte para darem auxílio à produção midiática. O jornalista mais inteirado, ou seja, mais maduro, que tem aí diversos tempos trabalhando na redação, eles não querem prestar esse serviço de irem para as ruas e produzir notícias espetaculares. Eles, é bom lembrar, que eles falam, eles divulgam, mas devido a alguns ainda tendo essa certa moral, por exemplo, o jornalista conhecido como Malacombe mesmo, e Andy Garcia, da Rede Globo, eles se desligaram porque eles serviram que estavam pregando a mentira. E hoje eles têm canais fechados e participam de redes confiáveis de notícia, porque eles sabem que estavam difundindo mentira em toda a sua vida de jornalismo. Eles fazem um juramento que, quando chega em uma rede midiática, eles precisam descumpri-lo para sustentar os seus salários. Uma pessoa de moral preza pela verdade, porque alguns deles fizeram, alguns ainda tem muito o a se fazer, tem muito jornalista ainda contando mentiras. O Jornal Nacional é um deles, tá? E aí o estagiário surge com este intuito de auxiliar esse jornalista. Então, esses estagiários vão para a rua para dar validação às mentiras disseminadas, e aí eles escrevem e mandam para a redação. Chega na noite, ou durante o dia mesmo, no caso se fosse ao vivo, essas redações vão difundir essas notícias, tá bom? E aí vamos falar sobre a vida dos famosos. Posteriormente, estagiários começam a difundir notícias sobre famosos, notícias sobre artistas, notícias sobre criminologia, tá? Geralmente eles focam muito em crime, quando não tem crime, eles partem para a pauta da vida dos famosos. Daí, encerrando esse bloquinho, a gente passa para esse segundo bloco aqui, que seria a tendência planejada. Na tendência planejada, subdivide em duas, que são a Clark, uma, que é a Clark, a mentira que nos contaram. Vamos entender quem são os Clarks. Então, começando aqui pelos estagiários. Quem são esses estagiários? Tá? Nos últimos tempos, cresceu-se grande demanda para o curso de jornalismo nas universidades. Ou seja, muitas pessoas estão caminhando, estão indo para a universidade e a fim de trilhar a carreira acadêmica no mundo do jornalismo. E as áreas estão inchadas, logo, portanto, surge um grande número de estagiários. Então, essa notícia prova muito isso. A procura pelo primeiro emprego cresce mais de 200% entre jovens, das quais as profissões procuradas estão em jornalismo. Então, é aqui que esses estagiários entram, tá? Então, os estagiários, ele presta serviço para disseminar notícias tais como esta. Por exemplo, quando uma notícia é filmada ou postada na internet,
e que esses estagiários eles ficam de plantão nas internet, nos Instagrams da vida e nos Facebooks, esses estagiários, eles difundem as suas notícias lidas na internet e eles começam a printar e mandar para a redação. A redação, logo quando pega essa notícia, coloca na televisão, passa no jornal, e no dia seguinte, essa notícia tem que estar em um programa televisível. Então, o que, que acontece? Um apresentador de programa, eles veem na internet, ele faz uma checagem de qual notícia foram mais clicadas e as mais vistas, ou seja, para obter audiência, eles vão atrás deste indivíduo que participou daquela notícia, e isso aí chama-se tendenciosa. É a ideia de eu tendenciar algo, eu querer uma resposta, eu induzir os telespectadores a uma resposta. Quando eu induzo os telespectadores, eles vão formar uma opinião pública, mas não a opinião dele, vão formar a minha opinião, é a chamada opinião privada que nós falamos na aula passada. Então, por exemplo, essa notícia aqui, vamos tomá-la como base. Motorista que expulsou mulher por fala racista também sofreu xingamento criminoso. Bom, com certeza esse motorista sendo localizado, ele estará em um programa televisivo, tá? E posteriormente um reality show, o Big Brother da vida, que isso a gente vai falar em um próximo curso, quando a gente falar sobre a cultura do espetáculo, tá? Então, esse motorista do Uber aqui, ele será chamado para um programa, alguns programas como Encontros e outros programas, ele chama do programa para ganhar audiência. Então, a mídia se valida assim, tá? Tem o estagiário fica de plantão, ele pega aquela notícia que está mais difundida, ele vai olhando na internet, ele manda para a redação dissemina, o outro jornal é compartilhado com outra rede de jornal aliançada com eles, essas redes é disseminada também a mesma notícia, posteriormente os programas, quando vêem essa notícia, pega esse autor e chama, e posteriormente esse autor daquela notícia, o participante, as partes envolvidas naquela notícia, estará em um reality show. E assim vamos moldando a informações que poderia ser difundida, ou seja, há uma troca na informação verdadeira para a informação fictícia, informação falaciosa. Bom, quando essas notícias de violência, de racismo, não é, eles mudam para uma outra pauta, tá bom? Então aqui, por exemplo, quando igualdade salarial. Quando a igualdade salarial ela é bastante discutida, aí começa a ter discussão nos programas, e aí a mídia, quando ela percebe, o jornalismo, quando ele percebe que está sendo muito discutida a questão racial, eles procuram uma notícia, e aí, sobre aquele assunto, e eles divulgam essa notícia. Depois eles chamam uma pessoa especialista sobre o assunto, que fala sobre desigualdade racial, desigualdade salarial, enfim, essas pessoas que falam as mesmas coisas todos os dias, sem nenhum fundamento. E aí eles convidam essas pessoas para esse programa, posteriormente para a entrevista no jornal, e posteriormente essa pessoa, esse indivíduo, dito especialista, pseudo-especialista, será convidada para o programa, e aí começam a disseminar outra notícia sobre aquele assunto, e vai uma reação em cadeia, todo mundo falando a mesma coisa, chega de enjoar, repare que começa todos a falar a mesma coisa. Isso muda a opinião pública, porque quando eu começo a difundir direto, o nome dessa palavra chama-se Câmara do Ego. Quando eu tenho um ego, eu quero algo, eu quero disseminar isso em conjunto, então eu começo a disseminar isso por todos os programas, por todos os jornais. Ao mesmo tempo, essas notícias elas vão sendo jogadas em nossa mente, automaticamente eu formo a sua opinião com essas notícias. Ou seja, dá-se a ideia de consentimento, de que todos estão consentindo com aquele fato. Tá? Por exemplo, aqui mesmo. E aí, não resta tempo para que as pessoas façam reflexão, porque são muitas notícias de vez, não dá tempo para você refletir. Aqui a reflexão é igualdade salarial. E quando é que homem e mulher foi desigualdade em salário? Nunca houve, até porque não houve uma lei. Nunca houve uma lei no Brasil que dizia, uma lei, um dispositivo por escrito que dizia assim, mulher tem que ganhar menos do que homem. Isso nunca houve. Então, isso é fictício. Isso são ideias implantadas na mente das pessoas, goela abaixo, sem nenhum fundamento. Porque não existe um dispositivo que diga isso. Nunca houve na história do governo brasileiro. Tá bom? As mulheres, no tempo mais antigo, as mulheres ganhavam menos porque elas não trabalhavam. Agora, a lei que se tinha era que a mulher tinha que ficar em casa para cuidar da família
isso no artigo de 1942, tá? Que as mulheres tinham que ficar em casa para cuidar da família e cuidar da sua saúde, e que o homem tinha que ser o provedor. Posteriormente, a partir dos anos que se seguiram, as mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho e essas começaram a participar da produção, da produção familiar e equiparar no salário em casa. Só que as mulheres hoje estão ganhando muito mais, até porque o trabalho dos homens naquela época era ganhar peso. Por exemplo, era pegar peso. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, e nessa empresa eu preciso de uma pessoa que faça contabilidade e descarregue caixa, é lógico que eu não vou botar uma mulher para essa função. Então é por isso que as mulheres ficavam em casa naquela época, porque o Brasil estava crescendo, estava se desenvolvendo. Então não existia ainda tecnologia aqui no Brasil. A tecnologia que existia aqui era maquinário, tá? Era tecnologia conhecida como dieselpunk, que era tecnologia de diesel, feito a diesel, era esse maquinário que rodava naquela época. Hoje nós temos tecnologia quântica, tá? Então temos computadores, temos aí ressonância magnética. Então a maioria dessas mulheres começaram a migrar para o curso de saúde, até porque curso de fisioterapia, curso de enfermagem, esses cursos não tinha aqui no Brasil ainda. O curso que tinha era engenharia e direito. Engenharia e direito, para se fazer, a pessoa tinha que viajar para Coimbra. Tinha que viajar para Lisboa para poder fazer esse curso. Então, a mulher que tinha filha não poderia estar viajando assim, porque ela tinha uma pessoa e tinha uma casa para cuidar. Então, esse aspecto não é levado em conta, porque isso virou pauta política. E tudo que vira pauta política não pode ser refletido pela sociedade. A sociedade ela precisa repetir tudo direitinho, como manadas, é chamado de comportamento de manada que nós falamos na aula passada. Bom, e quando a pauta racial, quando a pauta da desigualdade já está tão batida e que ela não tem mais espaço, não é que não tenha mais espaço, mas que já está tão batida por outros jornalistas e aí por outro jornalismo, eu preciso mudá-la, eu preciso modificar. E aí eu aciono os estagiários novamente, o estagiário começa agora a trabalhar com a vida dos famosos. E aí o que acontece? E aqui surge a ideia e aqui o que surge, as famosas Clarks, que os estagiários vão começar a publicar na internet. Mulher sobe no palco e beija cantor. Luan Santana tira a roupa e põe no palco. Então começa a apelar para esses besterols, sendo que esse grupo de estagiário, que já são as Clarks aqui, né? Eles são pagos e eles pagam também aquele ator para aquela mulher subir ao palco com ele. Então, tudo planejado, por exemplo, guerras no futebol, aquelas brigas. É claro que faz aquilo, tá? Não claro que no sentido de jornalista, mas claro que de grupos, tá? Vamos entender. Já já chegamos lá. Bom, então aqui nós temos a notícia divulgada no jornal e posteriormente essa mesma mulher que sofreu racismo aqui, a notícia foi discutida no jornal. No dia seguinte, o programa Encontro convidou esta mulher para falar. É lógico que o nível de audiência ganhou, foi muito repercutivo, foi muito bom o nível da audiência nesse dia, porque eles perceberam que essa notícia todo mundo estava assistindo e todo mundo estava discutindo. A opinião pública foi moldada a partir daí. Então ele convida a mulher e coloca, né, Manuel, que é negro também, para falar essa pauta. Não a Patrícia Poeta, que é mulher branca, com a mulher branca. Então eles colocaram o Manuel justamente como estratégia para validar mais o que se estava discutindo na televisão na época, no programa nesta época, tá? Bom, quando esse jornalismo já está esgotado, quando esses temas já estão esgotados, o tema do racismo já estão esgotados, eles pulam e apelam para as Clarks, tá? Que são também uma espécie de estagiário. Bom, mas o que é Clark? Clark foram um grupo de pessoas que começou no século XIX, quando os cantores eles iam para óperas apresentar os seus shows, eles pagavam a grupos específicos para baterem palmas na hora das suas apresentações. Quando este grupo começava a bater palma, todas as outras pessoas começaram a entrar no comportamento de manada e começaram a bater palmas. Essa artimanha é utilizada nos programas de no humorístico, quando aquela risada de fundo que tem no programa, ali não são pessoas que estão dando risada, ali são risada gravada, são risos gravados. Aquilo ali chama-se Clark do humor, tá? São risos fictícios. E a partir do momento que isso foi estudado psicologicamente, vamos falar isso na próxima aula, quando falar sobre os psicólogos que trabalharam esse conceito que é usado hoje pela mídia, sem que a gente saiba. Então, esse riso que é posto no programa é um riso fictício,
de modo que, quando nós percebemos aquele riso, tendemos a sorrir também, achando que aqueles risos é verdadeiro. Eu acho que vocês não vão sorrir mais sabendo disso agora, tá? Então, as Clarks começam no século XVIII. Como a Clark é usada hoje? Então, a partir daí, se você perceber, no filme O Superman, o nome do Superman, do Super-Homem, ele é Clark. Por que ele é Clark? Porque ele tira fotos. Por exemplo, o Homem-Aranha, quando ele tira fotos, ele é uma espécie de Clark. Então, por isso que o nome dele é Clark Kent, porque ele é um jornalista que faz esse tipo de papel, que presta esse tipo de serviço, tá? Que hoje é conhecido como um desserviço muito grande, porque os Clarks trabalham muito com isso. Por exemplo, quando a Anitta ela quer aparecer, ela convida um Clark, o Clark se esconde, e aí ela paga esse Clark, tá? E aí a pessoa que quer entrar para a fama, e a Anitta que já está muito famosa, essa pessoa paga 5 mil, 7 mil, 8 mil para a Anitta, e a Anitta paga ao jornalista, ao Clark, para tirar essa foto e divulgar. Então, no dia seguinte vai aparecer Anitta beija fã em festa. Mas ali não foi um fã, aquele fã ali ele pagou para receber aquele beijo, tá? Para no dia seguinte ele estar no reality show. Por isso que muitas mulheres aparecem em reality shows. Elas pagam as Clark, elas pagam, por exemplo, Neymar. Neymar é muito famoso. Que a maioria das mulheres superficiais querer, iriam querer tirar foto com o Neymar. Até porque, tirando foto com o Neymar, ela será estampada em todos os sites no dia seguinte, e posteriormente ela será convidada para algum programa, e que posteriormente será convidada para um reality show, tá? Para que, se ela não tiver moral alguma, fazer um festival de corpo, um festival de carne, beleza? Então, isto é a Clark. As Clark trabalham dessa forma. Por exemplo, no show, quando uma mulher ela sobe para beijar aquele rapaz, aquela mulher, aquela que cantou, aquilo ali foi tudo acordado, tá? No camarim. Eles dizem, olha, você vai subir, mas no próximo show você vai ter ingresso de graça, você vai me beijar. Por isso que a mulher quer processar o cara. Lá o cantor, Túlio Leonardo, sei lá, acho que esse é o nome do cantor. Porque ela, na verdade, ela não foi vítima, ela não tem direito de processá-lo. Até porque ela o beijou com consentimento. Embora ela sendo casada, mas ela beijou o cantor para ter fama. Só que essa fama não veio. Quando a fama não veio, ela o processou. Tá? Ela processou por raiva, porque ela achou que no dia seguinte ela estaria em algum reality show da vida, o que não aconteceu. Isso, nem todas dão sorte. Tem umas que fica apelando muito para isso, tá? Isso acontece com homens também. Homens que, por exemplo, o caso de Jojo Todinho, aquele modelo que casou com o Jojo Todinho. Aquilo ali é os Jogos Vorazes do filme. O filme Jogos Vorazes retrata muito essa questão de Clarks, tá? Se vocês não sabem, preste atenção que no filme Jogos Vorazes retratam essa questão aí, no romance uh, de Katniss mais aquele rapaz lá. Mas voltando para cá, e aí, tá? Você tem, ó, recém-divorciado Rafael Cardoso é fragado aos beijos com modelo. Tá vendo aqui? Esse modelo aqui pagou a ele para o que chama-se causar, né? O povo chama aí de causar, para causar spam, para que as pessoas o vejam, para que ele seja destacado e que posteriormente ele apareça no Big Brother, no Big Boss, tá? Desculpa a expressão, em uns programas desse aí da vida. Beleza, então é isso. As claques, elas surgem no século XVIII e hoje, no futebol mesmo, quando você vê aquela briga na torcida, aquilo ali são claques para agitar, para ter notícias, porque as notícias já se esgotaram, eles precisam de algo novo. E aí, vem briga no futebol, vem cantores beijando uns aos outros, são homens beijando um ao outro, mulher beijando um ao outro, tudo isso aí é puro fictismo para poder se destacar. E é nesse sentido que surge os político entra em jogo. O político entra em jogo como é? Como eles percebem que a opinião pública já está moldada pela mídia e que tudo já foi disseminado como eles bem entendiam, eles aí entram no jogo para participar, ou seja, visando a eleição futura. Então eles começam a estudar essas pautas, aí para as grandes redes de televisão. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês mostrei aqui um grupo de pessoas, um grupo de deputados que tem rede midiática. Qual o interesse deles terem? Lógico, ficarem a par da informação, tá? Daí você tem os políticos, ele entra em jogo. Então, você tem a palavra aqui do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, né, quando ele fala assim:
para vencer uma eleição, se aliança, ou seja, se forma aliança até com as trevas. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que para vencer você precisa da opinião pública, você precisa do voto das pessoas. Então, você precisa do que está em pauta e do que as pessoas estão defendendo e do que as pessoas não estão defendendo. Quando ele percebeu que muitas pessoas estavam contra o presidente Bolsonaro, o que ele fez? Posição. Quando eles perceberam que muitos grupos de LGBT, esses grupos de feminismo, não receberam muitos incentivos fiscais, o que eles fizeram? Ele percebeu a revolta, então ele foi, é aqui que eu vou entrar. Então ele coletou informação e aí ele venceu o pleito através, usando essa tática, tá? Daí você tem, ó, a ministra, tá? A ministra Simone Tebet, que era contra ele na eleição, de repente se aliam, e aí, ó, ele começa a defender pauta de igualdade salarial para a mulher. Agora veja, igualdade salarial como? Onde foi que o homem ganhou mais do que a mulher e onde é que existe uma lei que diz que a mulher ganha mais do que o homem? Se não existe uma lei, como é que eu vou criar uma lei de igualdade se essa lei não existe? Então, é uma lei fictícia, falaciosa, para inglês ver, é uma cortina de fumaça para dizer que o governo está trabalhando, tá? Então, eles usam, se utilizam isso, eles usam, essa teoria chama-se essencialismo estratégico, é se utilizando da cortina de fumaça, é de se utilizar dos meios sociais, juntar todas as forças para que você possa avançar uma agenda. E a agenda aqui seria se manter perpetuar no poder. Então ele fica, né, com mulheres aqui, mulher trans, que aqui é um homem, né? Um homem trans, que precisa ser mulher. Aqui você tem uma outra mulher, uma outra mulher, outra mulher, outra mulher. E aí a gente pensa de que ele é a favor das mulheres, o que não é possível. A gente sabe muito bem disso, que as falas que ele fala nos bastidores é totalmente contrário do que ele vem pregando. Então, e aí você tem também a ministra, que diz que é ministra da Igualdade, sei lá, eles criam meio mundo de ministério. Então, a Simone Tebet defende também a pauta da lei da igualdade salarial, ou seja, se apropriando no que se chama essencialismo estratégico, tá? Aqui também você tem ele segurando aqui a bandeira do LGBT, que você tem um homem homossexual, aqui posteriormente uma mulher que é lésbica, aqui também tem outro homossexual, e eles se apropriam, tá? Segura a bandeira para dizer que está defendendo a pauta, porque na verdade ele está usando uma teoria que se chama essencialismo estratégico. E aqui você tem um folder, né, uma palestra que eles fizeram lá, que Lula e as mulheres, ou seja, combate à violência, se alia a mais a autonomia e protagonismo nas políticas, ou seja, protagonismo nas políticas. Percebam que eles usam isso como essencialismo estratégico, tá bom? Então é isso. Vimos até aqui isso, o papel, qual é a ideia? O papel da mídia na tomada de ações políticas. Então, é isso que nós estudamos nessa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos para nossas considerações finais. Nas considerações finais, nós vimos que aprendemos como a mídia molda as nossas decisões, induzindo-nos a aceitarem suas mentiras através de jornalistas fictícios auxiliados por estagiários. Percebemos o papel das Clarks em todo o aglomerado de falsas informações e como os políticos se utilizam do essencialismo estratégico para se manterem no poder. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido e nos veremos na próxima aula, tá? Para a gente fazer os dois encerramentos. E aí nós vamos ver o tema, tá? A construção da opinião, já falamos sobre a construção da opinião pública. Nós vamos ver o papel de jornalismo na difusão das ideias, já falamos hoje. A próxima aula nós trabalhamos a consequência da perda da liberdade. E aí nós encerramos o nosso curso, tá? Com essas 3 aulas, que vocês possam estar aprendendo, que vocês possam estar cada dia mais não ficando só com esse conteúdo, mas que possam explorar, a partir desse curso, possam explorar outros conteúdos, tá? O e-book estará disponível para vocês. Caso alguma dúvida, nós estaremos tirando também, tá? Dos próximos cursos. Um abraço. Isso é tudo que nós estudamos hoje. E até a próxima. Bom, pessoal, até a próxima aula. Grande abraço.